Ao longo da história, muitos homens exerceram poder. Reis, imperadores, generais. Todos tomaram decisões que mudaram o curso da humanidade. Mas entre eles, um nome se destaca de forma única. Um homem que esteve diante do momento mais decisivo da fé cristã, que teve a chance de impedir uma injustiça, mas escolheu lavar as mãos. Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Um nome eternizado nos evangelhos e recitado por milhões de pessoas ao longo dos séculos. No credo apostólico, nas escrituras sagradas, nas pregações e nos debates teológicos. Mas quem foi de fato esse homem? Terá sido ele apenas uma peça no grande tabuleiro da história? Um político pressionado entre Roma e o povo judeu? Ou um líder fraco que, diante da verdade, escolheu o caminho mais conveniente? Para entender o papel de Pôncio Pilatos na história, precisamos voltar no tempo. Precisamos entender quem ele era, como ele ascendeu ao poder e qual era o contexto político e religioso daquela época. Este vídeo mergulha na jornada de um homem que, ao tentar evitar a culpa, tornou-se um dos nomes mais marcantes do cristianismo. Pôncio Pilatos, o homem que lavou as mãos da história. Antes de continuarmos nossa jornada pela história de Pôncio Pilatos, queremos convidar você a fazer parte desta missão de compartilhar conhecimento e fé. Se este conteúdo está te ajudando, deixe o seu like, pois isso nos incentiva a trazer mais vídeos como este. Comente aqui embaixo. Você acredita que Pilatos foi um líder injustiçado ou um homem que simplesmente fugiu da responsabilidade? E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio desta série. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares. E juntos, vamos entender ainda mais sobre os mistérios e personagens da Bíblia. Agora, vamos voltar no tempo e descobrir como Pôncio Pilatos ascendeu ao poder. Antes de se tornar um dos nomes mais conhecidos da história cristã, Pôncio Pilatos era apenas mais um oficial dentro da grandiosa máquina do Império Romano. Mas como esse homem chegou ao posto de governador da Judéia? Qual era sua origem? E quais desafios ele enfrentou antes de seu fatídico encontro com Jesus de Nazaré? Embora não saibamos muitos detalhes sobre seu nascimento, historiadores sugerem que Pilatos era de origem romana, provavelmente nascido na região da Itália. Seu nome, Pôncio, pode indicar uma ligação com a antiga família Pontii, uma linhagem da classe equestre formada por militares e administradores públicos. Como muitos romanos ambiciosos da época, Pilatos fez carreira no exército. Alguns registros indicam que ele pode ter servido em campanhas militares no leste do Império, adquirindo experiência e reconhecimento dentro da estrutura romana. Mas a ascensão ao poder não era simples. Para ocupar cargos administrativos de prestígio, era preciso influência e, acima de tudo, a confiança do imperador. Pilatos recebeu sua grande oportunidade por meio de um homem poderoso, Lúcio Hélio Sejano, o chefe da guarda pretoriana e conselheiro próximo do imperador Tibério. Sejano era uma figura influente, capaz de nomear governadores e comandantes militares. Graças a essa conexão, Pilatos foi indicado como governador da Judéia, uma província problemática dentro do vasto Império Romano. Mas governar a Judéia não era tarefa fácil. A região era um barril de pólvora, repleta de tensões políticas e religiosas. Os judeus viviam sob domínio romano, mas resistiam à ocupação. Enquanto o Império exigia impostos e lealdade, os líderes religiosos viam Roma como uma força opressora e profana. Pilatos assumiu o cargo por volta do ano 26 d.C., estabelecendo sua residência oficial em Cesareia Marítima, uma cidade costeira construída pelos romanos. Mas sua presença era sentida fortemente em Jerusalém, onde administrava a cidade durante as grandes festividades judaicas, como a Páscoa. Desde o início de seu governo, Pilatos demonstrou sua postura rígida e sua falta de sensibilidade para com os costumes judeus. Segundo historiadores como Flávio Josefo e Filon de Alexandria, ele ordenou que imagens do imperador Tibério fossem levadas para Jerusalém, algo considerado uma afronta grave pelos judeus, que proibiam qualquer representação de figuras humanas. A resposta da população foi imediata: protestos e revoltas. Para evitar um conflito maior, Pilatos acabou cedendo, retirando os estandartes da cidade. Mas sua reputação já estava manchada.
Os judeus o viam como um governante impiedoso que governava com mão de ferro e pouca consideração por seus costumes. Em outra ocasião, Pilatos utilizou o dinheiro do templo para construir um aqueduto, um ato que gerou ainda mais descontentamento entre os judeus. Quando manifestantes tomaram as ruas para protestar, ele ordenou que soldados infiltrados na multidão atacassem os manifestantes, resultando em mortes e ferimentos. Pilatos era um homem prático, leal ao império, mas impopular entre os povos que governava. Para ele, a ordem e a autoridade de Roma eram prioridades inquestionáveis. Mas essa postura rígida cobraria seu preço quando fosse colocado diante do maior dilema de sua vida: o julgamento de um homem que muitos chamavam de Rei dos Judeus. Na manhã de uma sexta-feira comum, algo incomum acontecia nos portões da fortaleza Antônia. Uma multidão enfurecida se reunia diante da sede do governador romano. No centro da confusão, um homem que até poucos dias antes era saudado como um profeta, um mestre. Agora ele estava preso, espancado, acusado de blasfêmia e sedição. Seu nome, Jesus de Nazaré. Mas por que esse homem estava ali? E por que os líderes religiosos insistiam em sua morte? Para entender o julgamento de Jesus, precisamos olhar para a complexa relação entre os governantes judeus e Roma. Naquela época, a Judéia era governada por dois sistemas paralelos. De um lado, os romanos, representados por Pôncio Pilatos, que tinham o poder militar e administrativo. Do outro, o Sinédrio, um conselho formado pelos principais sacerdotes e mestres da lei, responsáveis pelos assuntos religiosos. Mas havia um problema. Os líderes judeus não tinham permissão para aplicar a pena de morte. Se queriam que Jesus fosse executado, precisavam da autorização de Roma. Diante disso, os sacerdotes levaram Jesus a Pilatos, apresentando-o como uma ameaça política. Acusaram-no de se proclamar Rei dos Judeus, um título que poderia ser interpretado como uma rebelião contra César. Pilatos, no entanto, não parecia convencido. Ele interrogou Jesus perguntando diretamente: "Você é o Rei dos Judeus?" A resposta foi enigmática: "Tu o dizes." A verdade estava diante de Pilatos, mas ele hesitou. Não encontrou culpa suficiente em Jesus para condená-lo à morte, e assim tentou livrar-se do problema, enviando-o a outro governante, Herodes Antipas, rei da Galileia. Herodes, no entanto, não levou o julgamento a sério. Ele esperava ver Jesus realizar um milagre, mas quando não obteve resposta, devolveu-o a Pilatos, sem emitir nenhuma sentença. A essa altura, Pilatos estava encurralado. Ele não via razão para condenar Jesus, mas a pressão popular crescia. Então teve uma ideia: oferecer ao povo uma escolha. Durante a festa da Páscoa, era costume soltar um prisioneiro. Pilatos apresentou duas opções: um criminoso conhecido como Barrabás, acusado de revolta e assassinato, ou Jesus, chamado Cristo. A multidão fez sua escolha: solte Barrabás. E quando Pilatos perguntou o que deveria fazer com Jesus, a resposta foi unânime e feroz: crucifica-o. Pilatos ainda tentou argumentar: mas que mal ele fez? Mas os gritos apenas se intensificaram: crucifica-o, crucifica-o. Diante da crescente tensão e temendo um motim, Pilatos tomou uma decisão que ficaria marcada para sempre na história. Mandou trazer uma bacia com água e, diante de todos, lavou as mãos, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Mas será que Pilatos realmente se isentou da culpa? Ou sua tentativa de evitar o peso da decisão apenas selou seu nome na história como o homem que entregou Jesus à cruz? A partir desse momento, Jesus foi condenado, flagelado brutalmente, coroado com espinhos e entregue para ser crucificado. Pilatos havia tomado sua decisão, ou talvez permitido que os outros a tomassem por ele. Mas a história de Pôncio Pilatos não termina aqui. O que aconteceu com ele depois da crucificação? Ele conseguiu manter sua posição? Ou sua decisão o levou à ruína? Depois da crucificação de Jesus, a multidão se dispersou. Os sacerdotes voltaram ao templo. Os soldados retornaram às suas patrulhas. E Pôncio Pilatos ficou sozinho com sua decisão. Ele havia tentado evitar o peso daquela escolha, lavando as mãos diante da multidão.
Mas será que a história o perdoaria? Ou seria ele condenado para sempre como o homem que entregou Jesus à morte? Nos dias seguintes, rumores começaram a circular. O homem que Pilatos havia condenado à cruz não estava mais no túmulo. Os soldados que guardavam o sepulcro afirmavam que algo inexplicável havia acontecido. O corpo de Jesus desaparecera. Alguns diziam que seus discípulos haviam roubado seu corpo. Outros, que ele havia ressuscitado, como havia profetizado. A notícia se espalhou rapidamente, e o nome de Jesus começou a ser proclamado não como um prisioneiro morto, mas como o Messias vivo. E para Pilatos, isso significava apenas uma coisa: mais problemas. A crescente agitação entre os seguidores de Jesus preocupava tanto os líderes judeus quanto os romanos. Mas Pilatos, talvez cansado da tensão entre Roma e o povo da Judéia, pouco fez para reprimir os seguidores de Cristo. Ele havia tomado sua decisão, e seu interesse agora era apenas manter sua posição. No entanto, o destino de Pilatos não estava mais em suas mãos. Longe dali, em Roma, a política do império estava mudando. O homem que havia ajudado Pilatos a conquistar seu cargo, Lúcio Hélio Sejano, caiu em desgraça. E com sua queda, Pilatos perdeu sua principal fonte de influência junto ao imperador Tibério. A situação de Pilatos piorou ainda mais quando um novo conflito eclodiu na Samaria. Em sua tentativa de reprimir uma revolta, Pilatos ordenou um massacre brutal. A notícia chegou rapidamente a Roma e causou revolta. O governador da Síria, seu superior imediato, não teve escolha. Removeu Pilatos do cargo e ordenou que ele retornasse a Roma para prestar contas ao imperador. E então, Pôncio Pilatos desapareceu da história. A partir desse momento, o que aconteceu com ele se tornou um mistério. Algumas tradições afirmam que ele foi exilado, condenado à reclusão pelo próprio imperador. Outros dizem que, consumido pelo arrependimento e pelo peso de sua decisão, Pilatos tirou a própria vida. Segundo uma lenda cristã do século IV, Pilatos se tornou um homem atormentado. Dizem que sua alma nunca encontrou descanso e que seu espírito ainda vaga pelos rios da Suíça, onde teria se lançado para fugir da culpa. Mas, independentemente do que realmente aconteceu com ele, uma coisa é certa: o nome de Pôncio Pilatos ficou para sempre marcado na história. Por séculos, cristãos ao redor do mundo repetiram seu nome em orações e credos, não como um símbolo de poder, mas como um símbolo de hesitação, de um homem que esteve diante da verdade e escolheu lavar as mãos. Mas e você? O que teria feito se estivesse no lugar dele? Diante da verdade, escolheria se posicionar, ou também lavaria as mãos? A história de Pôncio Pilatos não é apenas sobre um homem que lavou as mãos diante da verdade. Ela é sobre um dilema que atravessa os séculos. O dilema de escolher entre o que é certo e o que é conveniente. Entre se posicionar ou simplesmente seguir o fluxo. E essa é uma escolha que todos nós enfrentamos em algum momento da vida. Diante da verdade, qual será a sua decisão? Agora queremos ouvir você. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Pilatos foi apenas um político pressionado pelas circunstâncias? Ou foi um líder fraco que cedeu à pressão popular? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos como este e a levar mais conhecimento para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, agora é o momento. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um novo vídeo sobre as histórias fascinantes da Bíblia. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Quem sabe essa história também os faça refletir sobre suas próprias decisões. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.